Olá, tudo bem? Você não imagina a alegria, a satisfação que eu sinto toda vez que eu chego aqui em nosso canal e me deparo com você assistindo um de nossos conteúdos. Pois bem, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto extremamente curioso, extremamente importante até, eu diria, que é ou que são as diferenças básicas entre uma arábica e uma obeso. Você sabe identificar essas plantas? Você saberia me dizer quais são as características principais de uma ou de outra? Ou até mesmo você saberia que planta é ideal para você ter no seu cultivo ou aí na sua casa? Pois é, isso tudo nós vamos descobrir hoje neste vídeo daqui. Então, se esse assunto lhe causa curiosidade ou lhe desperta interesse, eu lhe convido a assistir o nosso vídeo na íntegra e aprender um pouco mais sobre essas duas espécies de adênio. Bom, eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo, aproveite e se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, é claro, e nos ajude a passar as informações desse vídeo adiante. Como eu posso fazer isso, Mauri? É simples. Mande o link deste vídeo para um amigo, divulgue este vídeo nas suas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp que permitem esse tipo de postagem, é claro. Mas chega de conversa e vamos ao que interessa, que é saber ou descobrir quais são as diferenças básicas entre uma obesum e uma arábica. Muito bem, já rodou nossa vinheta, já estamos de volta e a pergunta é: se inscreveu no nosso canal, se esqueceu, o celular tocou, o maridão chamou, se distraiu, não tem problema nenhum, se inscreve menino, se inscreve menina, porque o conteúdo de hoje está recheado de informações importantes, feitas especialmente para você. Pois é, estamos então aqui diante de duas plantas de espécies diferentes, mas que fazem parte da mesma família, do mesmo universo, que são as adênio. No caso, esta daqui é uma adênio obesum e esta daqui é uma adênio arábico. Ah, Mauri, mas como é que eu vou saber quando é uma e quando é outra? Para mim é tudo igual, deu flor, tá valendo. De fato, a maioria de vocês não se importa muito com essa diferença entre espécies. Mas é muito importante que você saiba algumas características, porque essas características podem definir a escolha que você vai ter ou vai fazer na hora de comprar a sua plantinha, seja uma obesum, ou seja uma arábico, ou seja ainda outra espécie ou variedade qualquer. Então, a partir do momento que você entenda quais são as características e diferença entre elas, a sua escolha vai ser muito mais assertiva, concorda? Bom, e não há a menor dúvida que a maioria, eu diria que mais de 80% das pessoas que começam a cultivar ou a cuidar dessas plantinhas optam pela espécie obesum. Isso é muito natural, é muito simples de se entender. Por quê? Porque mais de 80 ou 90% das pessoas que começam a cultivar essa plantinha começam a cultivar por conta de suas flores. E as obesums têm uma característica única e singular, que é ter uma variedade, um leque de opções de flores que beira as dezenas de milhares de flores com formatos, com cores e até com aromas e perfumes diferentes. Isso termina chamando muita atenção e, por que não dizer que seduzindo a maioria das pessoas que vêm a ter o primeiro contato com as rosas do deserto. Porém, a estética da obesum, quando está sem as suas flores magníficas, já não é tão boa, já não é tão bela assim. Geralmente as obesums têm poucas ramificações de galho. Esses galhos são muito mal distribuídos, ou seja, eles crescem de uma forma aleatória. Muitas vezes também ela não consegue segurar
uma grande quantidade de folha nesses galhos, como nós podemos ver aqui, concentrando as folhas mais na parte de seu ápice. E o seu caudex também, muitas vezes, não é lá tão atrativo. Então, você tem o bônus da flor, mas você tem o ônus no conjunto da planta, ou no conjunto da ópera. Isso é, ou essas são características natas da obeso. O que, na verdade, não vai diminuir o valor desta planta, tá certo? Tudo que foi falado aqui de características, digamos que negativas ou não tão boas dessas plantas, podem ser trabalhadas através de poda, replantio ou transplante, suspensão de suas raízes, trabalhos de direcionamento de galhos ou mesmo do seu sistema radicular, mas geralmente são ações que vão demorar ou vão demandar muito tempo e que são extremamente trabalhosas. Mas você pode trabalhar a sua plantinha para melhorar essa estética dela, ok? Porém, existe uma outra espécie de rosa do deserto que dia a dia vem ganhando a atenção de cada vez mais pessoas. Tem despertado o interesse de inúmeras pessoas que já cultivam rosa do deserto, na maioria das vezes as obesos. E eu estou falando, na realidade, das arábicos, que são uma outra variedade, são uma outra espécie de rosa do deserto. Você conhece arábico? Você já viu? Escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ler, discutir, conversar e responder a você. Diferentemente das obeso, que nos conquistam pela beleza de suas flores, as arábicos vão nos conquistar pelo conjunto da ópera, ou seja, pelas características que ela guarda em todos os aspectos de sua morfologia. Então, as arábicos são plantas mais robustas do que as obeso, vão ter o seu caudex maior e, como eu falei, mais robusto, arredondado, bem barrilado. As suas raízes, diferentemente das arábicos, vão ser também esparramadas, acompanhando a simetria do seu caudex, diferentemente das obeso, que vão ter raízes mais profundas. Na parte de copa, na parte superior, a arquitetura de seus galhos apresenta também uma formação mais simétrica. Você pode ver aqui que esses galhos crescem já formando uma copinha muito parecida com uma mini árvore, digamos assim. E esta simetria que se apresenta em algumas variedades de rosa do deserto da espécie arábico terminam ajudando muito na estética dessa planta. Por quê? Porque os seus galhos terminam crescendo, como eu falei anteriormente, de forma simétrica. E essa simetria que nós vamos encontrar em algumas variedades da arábico vão terminar ajudando demais na sua beleza, na estética da planta. E isso confere às arábicos uma beleza singular. Porém, como eu falei, toda planta tem seus ônus e seus bônus. Tem a parte boa e a parte que não é tão boa assim, como nós já falamos das obeso. No caso das arábicos, existe um fator limitante que são as suas flores. Diferentemente das obeso, não tem uma variedade tão grande, se limitam do rosa ao avermelhado, são menores do que as das obesos e geralmente não possuem nenhum tipo de aroma ou perfume. Pois é, então essa plantinha vai ter essas limitações porque é uma característica da sua espécie, tá certo? Mas se você for uma pessoa de sorte, você pode até encontrar uma arábico de flores brancas, né? Já ouvi falar até de arábicos de flores amarelas. Nunca vi pessoalmente nenhumas, mas já me mandaram algumas fotos com flores amareladas, aquele amarelo bem clarinho, mais pálido. Mas isso é uma questão de sorte. Na sua grande maioria, essas flores, como eu lhe falei, vão do rosa ao vermelho intenso, tá certo? Mas essa limitação das suas flores, das suas cores, de formato, das flores serem pequenas, são perfeitamente compensáveis, né, diante da beleza do conjunto que as arábicos nos oferecem. Então, termina ainda
tendo esta limitação em suas cores, que não acontece com as obesos, ainda continua sendo uma excelente opção para quem quer uma planta extremamente bonita, mesmo sem flores, o que termina sendo, ou conferindo às arábicos, uma vantagem muito grande, não é verdade? E se eu lhe perguntasse qual dessas plantas você prefere, você saberia me responder? Ainda não sabe? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar de uma a uma, ou vamos elencar as diferenças uma a uma dessas duas plantinhas maravilhosas. Bom, para falar sobre essas diferenças, a gente vai tentar seguir uma ordem lógica, tá? Então eu vou começar falando do seu sistema radicular e vou subindo até a parte da copa. Assim a gente vai tendo uma sequência lógica e vai ficar mais fácil para a gente compreender tudo. Então vamos saber quais são as principais diferenças no sistema radicular dessas duas plantinhas. Deixa eu botar a nossa arábica de lado e vamos então falar da nossa obeso ou das raízes das obeso. As principais características das raízes das obesos são que elas crescem mais verticalmente, são raízes que vão descer até o fundo do pote e depois se espalham pelo pote inteiro. São raízes que aceitam facilmente condução, permitem que essas raízes sejam suspensas sempre que você faz o replantio ou transplante, conferindo então ou agregando ao seu caudex uma beleza a mais. Lembrando que a beleza, ao suspender as raízes, não é do caudex, e sim das raízes que foram suspensas. Essas raízes geralmente crescem de forma mais trançada, né, mais embaralhadas, e isso termina trazendo alguns desenhos muito bonitos quando a gente faz esse levantamento de caudex, como eu falei. Você pode também fazer poda radical ou zerar as suas raízes, ela aceita esse tipo de trabalho, apesar de suas raízes nem sempre também nascerem do seu caudex, quando você faz essa poda radical, de forma simétrica, o que termina dando um pouquinho mais de trabalho para você manter a estética dessas raízes que nós chamamos de radiais ou de pernas de aranha. Outra característica que essa planta tem é que suas raízes são um pouco mais sensíveis à podridão por excesso de água. Então a gente tem que ficar um pouco atento na rega dessa plantinha, porque na época chuvosa ela pode ter ou apresentar problema em suas raízes. Já as arábicos vão ter como características quase que o oposto das obeso. Suas raízes crescem de forma mais esparramada, acompanhando o seu caudex, que como eu falei no início, é um caudex mais robusto, mais gordo, mais esparramado também. Elas não são tão profundas quanto as raízes das obeso, claro que elas vão crescer, elas vão procurar esses nutrientes no substrato e vão vasculhar o seu vaso inteiro, mas a tendência natural é dessas raízes se esparramarem e se manterem mais na parte superficial, superior do seu substrato. É uma planta que as suas raízes também crescem de forma mais embaralhada, mais trançada, porém muito menos do que as obeso, talvez até por essa característica de crescer mais superficialmente. Aceita muito bem a poda radical ou o zeramento de suas raízes. Então é muito comum a gente ver aquelas fotos maravilhosas daquelas plantas com uma série de raízes, né, fantásticas. Geralmente essas plantas são da variedade ou da espécie das arábicos. Essas raízes já nascem de forma muito simétrica, o que ajuda muito nesse trabalho, e é uma planta que tem uma resistência enorme à podridão de raiz. Basta dizer para vocês que aqui nós nunca perdemos nenhuma arábico por podridão em raízes, o que não acontece com as obesas. Inclusive nós temos vários filmes mostrando como cuidar da podridão nas raízes das obeso, e a gente nunca mostrou nenhum arábico aqui com raiz podre, porque são plantas que têm uma resistência muito grande, de fato, às podridões que aparecem no seu sistema radicular. Muito bem, então já falamos das raízes e vamos passar agora para o caudex. E o que é o caudex da planta? Eu vejo muita gente se embaralhar nisso. O caudex da planta é aquilo que vem da parte de cima do seu substrato até a sua formação
a sua ramificação de galhos. Então esse espaço daqui é o caudex. Então quando você começa a replantar a sua rosa do deserto e fazer suspensão, que popularmente nós chamamos, vou suspender o meu caudex, na realidade você está suspendendo as raízes da sua planta e não o caudex, tá bom? Mas a gente já vai entender isso um pouquinho lá para frente. Bom, então característica básica do caudex de uma obeso. São caudex cônicos, geralmente a sua base é um pouco mais larga e o seu topo é mais esguio, ou seja, ele muitas vezes vai apresentar esse formato meio que triangular, e com essa sucessão de replantio ou de transplantes, onde a gente vai suspender nas suas raízes, vai chegar uma hora que suas raízes vão se fundir ao seu caudex. Por isso que muitas vezes as pessoas olham a planta ou olham uma obeso e acham que todo aquele sistema radicular que está exposto faz parte do seu caudex. Na realidade, são coisas distintas, mas que a gente termina analisando ou classificando como uma coisa só. Tá certo? O que é que acontece com o caudex das arábicas? Caudex da arábica. Ele é mais gordo, mais robusto, muito mais robusto, tá certo? Muito barrilado. Geralmente não é tão alto quanto o caudex das obeso. Dá para ver que eles são bem mais baixinhos, mas muito mais gordos do que o caudex das obeso. E tem como característica os galhos que surgem do topo desse caudex. Geralmente vários galhos surgem ao mesmo tempo do topo desse caudex, como nós podemos ver nessa plantinha daqui, tá vendo? E aí entra uma informação muito interessante. Que informação seria essa, Mauri? Gente, é no caudex que essas plantinhas, guardam ou fazem a sua reserva de líquidos e nutrientes. Então, se você tiver, ou quanto maior for, ou mais volumoso for esse caudex, maior vai ser a sua reserva de água e de nutrientes. Então, nesse aspecto, as arábicas também conseguem guardar muito mais água e muito mais nutrientes do que uma obeso. Isso a gente vê na prática facilmente. Quando você corta o galho de uma arábica, quando você simplesmente poda um arábico, a quantidade de seiva que sai das arábicas é 10 vezes mais do que sai de uma obeso. A gente chama, ou a gente diz aqui carinhosamente, né, que é uma bomba de seiva, ou seja, o seu caudex fica bombeando muita seiva para a sua copa. Então essa é outra característica das nossas arábicas, tá certo? Volta para cá. E agora nós vamos falar sobre o que? Já falamos sobre as raízes e já falamos sobre o seu caudex. Então vamos falar agora sobre a arquitetura dos seus galhos, isso mesmo. Muito bem, a parte aérea de uma obeso, eu vou trazer algumas plantinhas para aqui, vou ficar até meio escondidinho aqui atrás delas, tem como característica, na maioria das vezes, uma formação muito singular. Você veja que nós temos o caudex, muito similar em todas elas. Esse caudex, como eu falei, se alonga e na parte superior, geralmente, você vai ter a emissão ou a presença de poucos galhos, né? Essas duas plantinhas daqui, que tem mais galhos, né? A maioria dessas duas plantas tem 2 galhos, você está falando bobagem. Essas duas plantinhas daqui são 2 enxertos, então é natural que elas já tenham, né, esta ramificação. Por quê? Porque elas já foram podadas, digamos assim. Mas quando essas plantinhas não são podadas, como essas daqui, aliás, essa daqui não, que também é um enxerto, como essas plantinhas daqui, geralmente elas vão me apresentar essa morfologia ou esse formato de copa. Ou seja, ou ela vai crescer como se fosse uma vara, como se fosse um espeto, uma girafinha, né? Ou então ela vai me emitir alguns galhos na parte de baixo, mas é muito, muito, muito comum que as obesas tenham um galho com predominância apical forte. A gente já sabe que a predominância apical é um galho que vai crescer,
que vai determinar o ápice, a parte mais alta desta planta, como nós podemos ver nessa plantinha daqui. Essa tem 2 galhos. Por quê? Porque nós já fizemos uma poda nessa plantinha. E essa poda foi feita, na verdade, quando ela era menor. Mas ela continuou com essa predominância apical, como podemos ver aqui. Então, uma característica que é inerente das Obesum é uma copa constituída com poucos galhos. Porém, é uma planta que aceita muito bem o trabalho de poda. E se você começar a fazer esse trabalho cedo, você vai ter um resultado também mais cedo. Que trabalho é esse, Amaury? Um trabalho, como eu falei, de poda. Você vai podar esse espetinho. Nesse espetinho vão brotar 2 galhos, como está nesse daqui. Nesses 2 galhos você vai podar novamente, vão virar 4. Você vai podar novamente, vão virar 8. Você vai podar novamente, vão virar 16. E desta forma você vai trabalhando ou vai formando a copa da sua planta. Mas esse trabalho requer intervenção externa, ou seja, você tem que fazer a poda. Se você deixar que a planta cresça normalmente, geralmente a característica que vai prevalecer é essa que a gente está lhe mostrando, uma planta com a predominância apical, alguns poucos galhos na parte de cima. Obviamente que quando essa planta chega na sua fase adulta, daqui a mais ou menos 5 anos, 6, 10, 20, já é uma planta, literalmente uma planta realmente grande, ela vai ter uma ramificação muito maior. Não estou dizendo que daqui a 5 anos essa planta vai estar só com um galinho e sua bifurcação lá em cima, tá certo? Uma das coisas que a gente pode fazer para corrigir esse problema, como eu falei, é a poda. Mas sempre que você podar esse tipo de planta com predominância apical que tem galhos embaixo, você deve podar este galho abaixo dos outros galhinhos que estão aqui. Para quê? Para quebrar essa dominância apical e para que esses galhinhos possam crescer. E é uma planta que aceita muito bem tensionamento, como eu falei, você pode tensionar, amarrar esse galho para puxar, para dar formato a ele, ele aceita bem esse tipo de trabalho. A aramação aceita muito bem e o trabalho de poda, tá? Aceita muito bem e responde muito bem esse tipo de trabalho. Ou seja, se você tiver disponibilidade e se você tiver vontade de ter uma obeso com a copa bem formada, é possível fazer, só vai lhe dar um pouco de trabalho. Bom, outra característica da obeso é que algumas variedades não conseguem segurar muitas folhas. Então você já deve ter visto algumas plantinhas que simplesmente ela tem, como essa daqui, um pouquinho, né, de folha, um pompom de folha na ponta dos galhos, algumas flores e é só isso. Algumas outras variedades de obeso conseguem segurar mais folha, mais material vegetativo na sua copa, o que termina conferindo a essas variedades uma beleza maior do que as suas coleguinhas que são, digamos assim, carequinhas, não conseguem manter uma folhagem tão abundante em seus galhos. Isso é muito natural também nas obesos. Ainda falando de folhas, também é muito natural nas obesos que essas folhas possam amarelar e cair quando essa planta passa por algum estresse. E às vezes não precisa ser nem um estresse muito severo. Às vezes, simplesmente por você mudar essa plantinha de lugar, ela termina sentindo, amarelando e soltando essas folhas. Aqui no nosso plantel, isso acontece constantemente. Então, quando a gente troca uma plantinha de lugar que muda um pouco esse regime de exposição, por exemplo, à irradiação solar, é batata. Eu já sei que suas folhas vão amarelar e vão cair. E o que é que a gente pode falar das arábicas em relação à sua estrutura, né, aérea? Bom, diferentemente das obesos, as arábicas vai ter ou terão formação da parte aérea partindo do topo do seu caudex, como podemos ver nessas duas plantinhas. Geralmente nascem vários galhos no topo do seu caudex. Esses galhos nascem e crescem, como podemos ver aqui também, de forma muito simétrica, né? Podemos ver aqui. Algumas vezes apresentam uma dominância apical, como podemos ver neste galho daqui e até mesmo neste galho daqui, mas essa dominância apical é muito menor do que nas obesas. Geralmente esses galhos vão se multiplicar
na base, ou na base não, no topo do seu caudex, você vai ter ramificações secundárias nesses galhos, mas também sempre na parte de baixo. É mais difícil você ver nas arábicos brotações ou ramificações nos topos dos galhos. Geralmente, mesmo nos galhos, essas ramificações vão acontecer mais na base desses galhos. Então, você vai ter sempre um crescimento muito harmônico, muito simétrico, como eu falei para vocês. São plantas que vão apresentar um crescimento e desenvolvimento dessa parte superior um pouco mais lento, um pouco mais devagar do que as obesos, isso é natural. E na maioria das vezes apresentam uma folhagem ou uma floração abundante. Obviamente que existem algumas técnicas que a gente utiliza nas obesos que vão requerer que você faça podas foliares, mas se você deixar ela desde pequena sem muita intervenção, o resultado vai ser mais ou menos esse que nós estamos vendo aqui, ou seja, a formação de uma copa muito harmônica, muito simétrica, com bastante material vegetativo. É uma planta que, como eu falei, aceita bem a poda, tanto de galhos como a poda foliar, tá? Vai ter brotações também abundantes, a depender da sua variedade. Porém, esse crescimento é um pouco mais lento. É uma plantinha que, assim como a obeso, aceita bem a aramação dos seus galhos, tensionamento dos galhos, aceita bem a poda, apesar de existir um mito que não se poda arábico. Gente, isso é um mito, tá certo? Obviamente que, se você tem uma planta que cresce simetricamente como essa daqui, a necessidade de intervenção por poda vai ser muito menor do que uma planta que não tem essa característica de simetria no seu crescimento. Mas, como eu falei, aceita muito bem a poda, também ramifica de uma forma muito abundante, só que vai demorar um pouco mais de responder a essas podas do que geralmente as nossas amiguinhas obeso. Agora é uma planta que realmente é singular. Se você tem medo de podar, se você quer uma planta mais bonita, sem muitas intervenções, é uma planta fantástica. E por último, vamos falar então das flores, não é verdade? Bom, como eu falei no início do nosso vídeo, talvez o grande trunfo das obesos sejam essa capacidade de nos dar ou nos entregar, opa, quase cai, uma variedade imensa de flores. Então você vai ter dezenas, centenas de combinações cromáticas que vão do branco, rosa, vermelho, amarelo, algumas beirando inclusive a cor negra. Na realidade são tons de roxo ou vermelho tão escuros que quando você deixa essa planta na sombra, realmente elas parecem que são rosas negras. E a combinação dessas cores, ou seja, você pode ter planta com 2 ou 3 cores misturadas, com rajados, com aquilo que a gente chama de mancha de batom, conferem a essa planta uma beleza ainda maior. Lembrando que a flor azul não existe, é um mito, é um golpe que as pessoas ficam aí tentando pregar na gente. Mas de resto são plantas que realmente nos seduzem. É muito difícil você passar por um obeso florida sem que estas flores lhe chamem muito a atenção. Então realmente são flores belíssimas e ainda tem a possibilidade de serem perfumadas. Então ainda tem um plus. Por isso que essa planta seduz tanto, por isso que essa planta desperta na maioria das pessoas o desejo de ter esta plantinha na sua casa, no seu quintal, na sua varanda, enfeitando e até mesmo cultivando essa plantinha para ter sempre essas flores magníficas. E suas flores são compostas por 5 pétalas. Então cada camada vai ter sempre 5 pétalas. Se for simples, 5 pétalas. Se for camada dupla, 2 camadas de 5 pétalas. Triplas, 3 camadas com 5 pétalas e assim sucessivamente. É realmente uma plantinha que no quesito de floração dá um show à parte. Bom, diferentemente desta variedade, né, de cores que as nossas obesos nos proporcionam, as arábicos, como eu falei lá no início do vídeo, têm uma limitação em relação a essa variação cromática. Por quê? Porque apesar de existirem variedades que vão florir muito, vão dar cacho de flores, inclusive vão florir mais do que as obeso, ela tem essa limitação
de cor. Por quê? Porque dificilmente você vai encontrar uma plantinha dessa com uma flor que não seja rosa claro, rosa escuro ou avermelhada. Geralmente são esses 3 tons que prevalecem ou que predominam nas florações das arábicas. Se você tiver sorte, né, você pode até conseguir um arábico que venha florir, né, ou que venha lhe dar flores brancas, mas já é extremamente difícil. Como eu falei, geralmente vai ficar entre rosa e o vermelho. Outra característica dessa plantinha é que todas as suas flores vão ter apenas uma camada de pétalas, diferentemente da obeso, que pode ter 2, 3, 4, 10 camadas de pétalas. Então a arábica vai ter apenas uma única camada de pétala. E suas flores vão ser sempre pequenas e sem nenhuma presença de aroma ou perfume. Mas essas limitações florais não fazem com que as nossas arábicas sejam, digamos assim, menos bonitas ou menos valiosas do que as obeso. Na realidade, são características diferentes que tornam essas plantas singulares ou que despertam o interesse ou a paixão de vocês exatamente por terem essas características, né, de uma que a outra não tem. Quem gosta de caldex mais robusto, quem gosta de uma planta com uma formação aérea melhor, da folhagem, vai preferir um arábico. Quem gosta de flores, sem sombra de dúvidas, vai preferir as obeso. E é assim que funciona. Bom, muito bem. Então, quais seriam outras considerações gerais que nós poderíamos trazer aqui para vocês? Bom, já falamos que o sistema radicular das obesos é um pouco mais frágil, um pouco mais sensível ao aparecimento de podridão. As folhas das arábicos têm um toque aveludado, porém, o que dá esse toque aveludado são micropelos, são pelos microscópicos que as suas folhas possuem, e isso termina favorecendo a fixação ou a predileção dos ácaros nas arábicos, né? Porque eles conseguem segurar ou ficar mais fixados nesses pelinhos que as arábicos têm. Essa é uma das justificativas que os especialistas dizem a respeito da arábica. A arábica, de fato, é mais susceptível ao ataque de ácaros. Eu não sei exatamente dizer o porquê, mas os ácaros preferem as arábicos do que as nossas obeso. Ambas são plantas que vão aceitar muito bem todos os tipos de manejo, como nós falamos aqui, principalmente podas e enxertos. Pois é, e todos nós sabemos que as obesos causam esse fascínio todo por conta das suas flores, mas o que poucas pessoas sabem ou o que poucas pessoas veem é que você pode fazer esses mesmos enxertos nas arábicos. E aí você vai ter um caldex robusto, uma planta com uma formação bem diferenciada de estrutura de galhos e ainda pode ter a sua flor predileta em uma arábica. Bom, como nós podemos ver aqui, ou como nós pudemos ver nesse vídeo, existem diferenças entre as características das duas plantas. Mas eu posso afirmar aqui para vocês que são duas plantas maravilhosas. E você se lembra que eu lhe fiz uma pergunta ou um questionamento no meio do nosso vídeo, né? Qual seria a sua plantinha predileta? Qual seria a planta de sua preferência? E eu vou lhe dizer a minha e depois você me diz a sua aqui nos comentários, tá combinado? Gente, eu gosto muito das duas plantas, não só da arábico ou da obeso, como eu sou um colecionador, eu gosto de várias outras espécies e variedades. Eu consigo ver a beleza que existe em cada uma dessas espécies. E através de trabalhos de poda, né, de topearia, a gente consegue adequar tanto as obeso quanto as arábicos ao projeto que você venha a criar ou a planta que você venha a desejar ter em um futuro próximo. O que é mais importante é você ter consciência que são plantinhas que vão precisar de certos cuidados e de certas intervenções para que você deixe elas cada vez mais bonitas. Intervenções bem simples, como a poda, como direcionamento ou aramação de seus galhos e, é claro, como uma boa adubação. Sem uma boa adubação não adianta nada disso. Outro fator importante para essas plantinhas é que elas vão precisar de incidência solar, vão precisar de luz, vão precisar do sol. Então nunca prive a sua planta do sol. Sempre que você puder, deixe que ela pegue sol abundantemente, veja um cantinho na sua casa onde você tenha mais sol e coloque essas plantinhas lá.
Muito bem, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que ele tenha trazido um pouco mais de informações, tenha sanado algumas dúvidas, tenha despertado em você a curiosidade para conhecer novas espécies de rosa do deserto. Pois é, então por que termos uma espécie só quando podemos ter 2, 3, 4, 5, 6 ou quantas espécies forem? Então cada uma vai lhe trazer um tipo de beleza diferente, mas todas elas eu lhe garanto que vão lhe trazer felicidade. Então quem sabe em breve não teremos uma espécie ou uma variedade diferente aí na sua casa ou aí no seu plantel. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, mas antes, é claro, temos que exatamente mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços e para quem for guloso, como eu, como as nossas arábicum ou as nossas obeso. Muitos, mas muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados, cobertos de tudo que existe de melhor neste universo para você. Sempre deixamos 2 vídeos aqui, ó, 2 assim é difícil, né? Virou 4. Sempre deixamos 2 vídeos, hoje está até difícil de apontar, sempre deixamos 2 vídeos aqui, hoje não vai ser diferente. Em um deles nós vamos estar lhe trazendo um assunto interessantíssimo, que é a nutrição de suas rosas do deserto. Pois é, foi uma live que nós fizemos, muito interessante. E no outro vídeo nós vamos lhe trazer uma figura icônica que você vai adorar conhecer, que é o Pedrão e o seu modo rústico de cultivo de rosas do deserto. Então assista esses vídeos que você vai gostar muito. Bom, vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve. Aonde? Aqui no canal, é claro, quando no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma de nossas lives que nós sempre fazemos às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas no horário de Brasília. Então venha fazer parte da nossa família de membros e participar do nosso grupo fechado de tutoria. Nele você vai aprender ainda mais sobre rosas do deserto. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Bye, bye.